Fala turma, tudo bem com vocês? Galera, fiquei pensando muito como que eu começaria esse vídeo ou como que eu falaria sobre isso. Assistindo um vídeo do André Pili, ele comentou que a nossa vida, a nossa rotina, o nosso cotidiano, ele já é um conteúdo. Então é isso que eu vou começar falando, sobre algo que eu tenho vivido nesses últimos meses, nesse ano de 2026, algo que eu tenho buscado. E basicamente o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o meu início de carreira como diretor de fotografia. Eu já atuo no audiovisual há 8 anos, sempre fazendo tudo. Fazia captação, edição, áudio, cara, e produção, e pré, e pós, e mantinha a parte de empreendedor também, comercial, enfim, fazia de tudo um pouco. E eu quero que vocês acompanhem essa trajetória de eu me tornar um diretor de fotografia. Tem alguns objetivos em mente, tem alguns planos, e, enfim, vocês vão acompanhar todo o rolê. Essa minha vivência dentro da área do cinema como diretor de fotografia, ela começou quando eu estava trabalhando no Beto Carreiro, onde eu tive meu primeiro acesso a grandes produções. E quando eu falo sobre grandes produções, galera, é grandes produções mesmo, é produções com 100 pessoas, com 110 pessoas, 115 pessoas, onde o cara chega, eles não chegam para gravar com uma Sony A7 III, os caras chegam com uma RE Alexa Mini. E esse foi o primeiro acesso que eu tive, eu fiquei amarradão, fiquei muito feliz, aquilo para mim era tudo novo, e o que me despertou muita curiosidade, como eu sempre gostei muito de equipamento, sempre gostei muito dessa parte técnica. Eu perguntava muito pra galera, por que tu tá usando essa luz aqui? Por que tu colocou um 1200D? Por que tem esse butterfly? Por que tu tá usando uma RE Alexa Mini, não uma Sony? Por que tu tá usando uma Black num brinquedo, numa montanha russa, ao invés de colocar uma GoPro? Então eu sempre ia perguntando isso pra eles, sempre conversando, buscando entender a mente do diretor. O diretor, ele tem toda a história na mente dele, ele sabe como ele quer contar aquela história, e o diretor de fotografia, ele idealiza essa história através dos equipamentos e da parte técnica. Então eu perguntava sempre pro diretor o que ele tinha na mente dele, por que ele queria fazer daquela tal forma. Sempre perguntando, sempre correndo atrás. E foi onde eu comecei a entender aquela atmosfera do cinema, aquela atmosfera da campanha publicitária. Eu sempre vivia perguntando pra eles e tudo mais, e eu vejo que nesse período que eu fiquei ali dentro do Beto Carreiro foi onde eu cresci como profissional, foi onde eu realmente entendi aonde eu queria estar, o tamanho do set que eu queria atuar. Eu não queria trabalhar apenas como uma equipe de uma pessoa só, eu queria trabalhar, cara, com uma equipe grande, com pessoas grandes. Eu entendi como que funcionava a parte criativa do diretor e a parte operacional do diretor de fotografia e de um operador de câmera, mas eu comecei realmente a colocar isso em prática dentro dos casamentos. Como eu trabalhava durante a semana no Beto e final de semana eu tinha tempo vago, eu comecei a atuar na parte de casamentos e foi ali onde eu comecei a colocar em prática isso. Lá dentro do casamento tu não tem tantos recursos técnicos, eu não consigo colocar um butterfly, eu não consigo colocar um 200D iluminando uma janela, eu não consigo filmar com uma Red, uma RE Alexa Mini, eu não consigo ficar nem com Blackmagic, cara. Por mais que ela seja Pocket, é um arquivo muito pesado para 14 horas de gravação, como é um casamento. Mas eu aproveitei isso para colocar em prática a minha visão, a minha técnica, a minha visão artística como diretor de fotografia, e foi aonde eu comecei a estudar quadros, comecei a usar a luz natural para fazer os meus enquadramentos, comecei a usar os ambientes que eu tinha ali, sem muito recurso, para conseguir fazer um quadro bonito. E aí depois do casamento eu comecei a me interessar muito pela parte de campanhas publicitárias, que hoje é onde eu quero atuar, dentro de campanhas publicitárias. É algo que eu gosto pra caramba, é algo que eu sou muito amarradão, é a parte de publicidade, e é algo que eu já tenho também caminhado dentro disso. E para mim hoje o diretor de fotografia, ele não é o cara mais criativo do set, não é o cara que vai construir um conceito de uma campanha, mas é o cara que no momento que ele tiver o acesso àquele conceito, que ele tiver acesso àquela ideia, ele vai saber como operacionalizar isso. Isso é uma coisa que eu tenho vivido muito, que tem acontecido muito. Eu não tenho as ideias mirabolantes, mas quando a ideia chega na minha mesa, eu sei como eu posso tirar essa ideia do papel e tornar ela realidade, com equipamentos, com técnicas, com equipe. Então eu sei fazer isso, hoje eu tenho buscado aperfeiçoar cada vez mais isso. O que mais me encanta também na parte da direção de fotografia, e o que realmente fez me decidir entre ser um diretor e um diretor de fotografia, é que o diretor, ele sai um pouco da parte operacional, ele fica na parte mais direcional, mas o diretor de fotografia, ele é o cara que ele pega na câmera, ele pega na lente, Então isso é uma coisa que tem me encantado muito, cara, que é eu continuar dirigindo, só que sem perder a producionalidade, sem perder a essência de pegar na câmera, de
cara, fazer o take, de se movimentar, de montar um rig. Então isso é uma coisa que tem me encantado dentro da direção de fotografia. E, turma, é isso, cara, é uma coisa bem simples, ainda não tá naquele cenário ideal, tô usando isso, Balneário Camboriú como meu fundo, uma luz natural, mas realmente para eu tirar isso do papel. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve. Cara, tamo junto. O que vocês tiverem de ideia e também de conteúdo que vocês querem ver, deixa aí nos comentários. Tamo junto e valeu.